Será que Lancelot herdará uma graça? Será que existe alguma entidade dentro do clã das deusas que seja mais forte que os arcanjos? E se eu lhe disser que já tivemos pistas que podem levar a crer que sim? Olá galera, eu sou o Ginkgo Tassiano e esse é o Zona Responde, quadro aqui no canal onde eu trago as respostas das perguntas que vocês me fazem nas minhas redes sociais. Eu fiz um post aqui na comunidade do YouTube e no Twitter pedindo só perguntas de Nanatsu Taizai e vocês me mandaram uma enxurrada de perguntas suficiente para eu dividir em 2 Zonas Respondes exclusivos de Nanatsu. Esse aqui é o primeiro. Então algumas perguntas que eu não responderei aqui provavelmente estarão no outro vídeo, mas para se garantir, você que não fez sua pergunta pode deixar perguntas aí nos comentários desse vídeo ou repetir perguntas que você já fez e não apareceram aqui na telinha. Pode perguntar à vontade, pode fazer apontamento, que não se preocupem, pode sim ser respondida por mim em um vídeo super legal aqui no canal. Então, se você não é inscrito aqui no canal, não conhece o trabalho do canal, dá geral aí, porque você vai se surpreender. Deixa o like aí pra me dar aquela moral bacana, se inscreve e partiu o vídeo. Vamos responder as dúvidas de vocês envolvendo Nanatsu no Taizai e principalmente os 4 cavaleiros do Apocalipse. Rei Arthur! Ixi, já começamos logo com o Rei Arthur. Como será o encontro desses cavaleiros na continuação? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O encontro que eu tenho pra mim, eu tava conversando com o Marcelão da Animes Underground, eu acredito que os 4 cavaleiros do Apocalipse, se forem mocinhos, se forem os heróis, assim como os 7 pecados foram, eles serão de nações distintas, eles serão considerados pela Britânia como os 4 mais incríveis. Porém, eles não são do mesmo grupo. Eles são divididos, cada um com suas ambições. Talvez eles se encontrem como inimigos, como antagônicos, como alianças temporárias, para no futuro apenas vir a um inimigo maior e eles 4 se unirem como um mesmo grupo, como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas o primeiro contato que eu imagino é eles se encontrando como inimigos ou como pessoas de nações diferentes. Pergunta do Of Asta: você acha que Lancelot possa ter a graça de Thaumiel? Vou aproveitar a deixa e vou fazer uma pergunta que vai de encontro a essa também que me fizeram e estará nesse vídeo. Jonas Silvano: se cada um dos cavaleiros tiver uma graça? Bom, aqui está perguntando necessariamente se o Lancelot pode ter a graça de Thaumiel e o outro se os cavaleiros os 4 cavaleiros do Apocalipse sejam retentores das graças. Olha que legal, cada um dos 4 ser retentor da graça de um dos 4 arcanjos. Eu acredito que não. Eu acredito que a fonte do poder do Lancelot será treinamento, será algo lhe entregue pela Dama do Lago. Assim como a lenda arturiana, ele foi treinado pela Dama do Lago, ela pode oferecer a ele magias e coisas em comum que nesse plano não são conhecidos, e sim mais conhecidos pelos aqueles introdutórios ao caos. Fora que Thaumiel e Sariel já foram confirmados pelo autor numa entrevista que vão renascer. E vão renascer com a graça. Quem retém a graça, sendo arcanjo, porque o contexto da resposta que ele deu foi que os arcanjos sim irão retornar, pois a graça permite que eles retornem. Não há confirmação do autor que isso possa se aplicar para o Escanor. Teve gente que, quando o Nakaba falou isso, fez vídeo sensacionalista dizendo que o autor confirmou que o Escanor vai voltar. E ainda botaram em título, eu vi títulos por aí, não que eu acompanhe em tantos canais, mas eu vi títulos por aí perto no YouTube, de o Escanor vai voltar confirmado e ainda mais poderoso. Quando o autor disse isso, o autor nunca disse isso. O contexto que o autor diz é que os arcanjos podem retornar sim, porque quem tem a graça pode retornar. É só questão de tempo. Mas ele estava dentro de um contexto dos arcanjos. Então, o único arcanjo que cedeu por livre-arbítrio sua graça foi o Mael. Então é provável que o Gawain, por meio de reencarnação,
nasça com a graça do Mael. Mas o Talmiel e o Sariel e o Rildoshel podem retornar como eles mesmos. E a graça deles pode não ser pegada por outros guerreiros. Na verdade, eu acho que teremos uma participação um pouco mínima do clã da deusa. A galera quer muito ver ele sendo explorado. Podemos ter exploração dele sim. Mas por uma menção que o Nakaba fez ainda esse ano, que ele tem uma história para a Suprema Deidade. E é uma história fechada. Soa como se a Suprema Deidade não tem gatilhos, não tem grande participação no grande plot dos 4 Cavaleiros de Apocalipse. E sim, ela terá uma história fechada. No plot do Anastasiai só precisava derrotar o Rei Demônio ou a Suprema Deidade. E foi o Rei Demônio, não tem pra que querer uma luta, alguma coisa com ela, se a história não dá espaço para isso. E o Nakaba fez entender que será uma história fechada. Então, talvez não seja trabalhado graça, Suprema Deidade, no plot dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. A pegada seja outra. Esse é um dos motivos para me fazer crer que as graças não serão usadas pelos Cavaleiros da Távola Redonda, pelos 4 Cavaleiros do Apocalipse, principalmente porque se a maioria deles são humanos, usar uma graça iria comprometer, iria colocar um relógio, um tempo de vida neles. Em breve eu vou mostrar um vídeo do que eu acho que vai ser o poder, pelo menos do Lancelot. Alfonso Henrique pretende fazer um vídeo sobre a forma problemática como muita gente vê ou julga Nanatsu no Taizai? Afonso Henrique, muito obrigado pela pergunta. E eu sim, na verdade há mais de 2 anos isso está projetado aqui. E eu vejo muitos comentários do Afonso aqui no canal, ele acompanha. E muitos dos comentários dele são comentários visando muito estrutural mesmo. Visando um aprofundamento mais literário na obra que eu estou criticando, na obra que eu estou analisando. Ele citou já exemplos aqui sobre algum anime para eu assistir, algum anime para comparar ao anime ou à crítica que eu estou fazendo. Então quando ele me pergunta sobre um vídeo martelando esse preconceito como as pessoas veem na Nanatsu Taizai, eu sei que ele está perguntando se eu vou fazer um vídeo mais técnico, mais estruturado. E a resposta é sim. Esse vídeo, ou melhor, vídeos, eu já tenho projeto há um bom tempo, eu quero fazer caprichado, serão praticamente 3 vídeos. Um deles eu vou fazer uma live gigante, assim que eu tiver um alcance maior, que é live para os haters do Nanatsu Taizai. Essa live será entregue a eles, ou live visando aquelas pessoas que têm dúvidas ou querem apontar um furo de roteiro. Ao vivo eu vou desmistificar furos de roteiro, porque por mais muitos que o pessoal levanta eu consigo quebrar facilmente. Na verdade, a obra em si não dá espaço para os furos, alguns furos que os fãs apontam, é coisa da cabeça mesmo. E outro desses vídeos será mais sobre o impacto do Eti, que afasta algumas pessoas que se sentem desconfortáveis. Eu vou querer entrar no método Nakaba de trabalhar, vou tirar essa menção aí, essa imagem que não reflete o percentual total da obra. Vou trabalhar assim. E o terceiro é mais para fãs de luta mesmo, porque nem tudo é o estrutural, também é o empático ao fã que quer uma luta, que quer alguma coisa imergir e querer coerência dentro dessa luta, que é o vídeo sobre os níveis de poder. Talvez espaço para algumas outras temáticas, fica sugestões aí, mas eu vou sim fazer vídeos estruturais trabalhando essa imagem de como o povo vê Nanatsu Taizai, que eu sou completamente oposto. Provavelmente farei o mesmo com Kimetsu no Yaiba, porque eu terminei de ler e tem uns temas pesados para tratar. Ou melhor, críticas pesadas sobre críticas que alguns fazem. Só João. Beleza, Só João. Por que Nanatsu Taizai ficou ruim depois da morte do Rei dos Demônios? Observação, não discutam, pessoal. Infelizmente é um fato. Olá, Só João. Primeiro que não ficou ruim. Não ficou ruim. Entenda. E detalhe, esses vetos que o pessoal coloca na conversação... É fato, não discuta. Geralmente é gente que quer vetar o debate, e se quer vetar o debate é porque se sente intimidado ao ser refutado. Então, um comentário como não argumentem, não contra-argumentem, só aceita, geralmente é para tampar insegurança de pessoas que não têm certeza do que estão dizendo. Eu geralmente não uso esses tipos, mas eu impacto e cobro, me refute. Eu fico esperando. Se eu for refutado, sou flexível e cedo. Porque isso é que é o bom da conversação. Entenda, dizer que ficou ruim é exagero brabo. Por quê?
a gente tem um final, um bloco final do Nanatsu, e se esse bloco final não é tão bom quanto o bloco intermediário, o bloco inicial, se o arco final não é tão bom quanto o arco tal, o arco Y, não quer dizer que aquele arco é ruim. Ele é apenas desnivelado em prazer, desnivelado em gosto dos fãs para com outras partes da obra. Então, não concordo que o final do Nanatsu é ruim. Eu gostei sim, gostei muito. E ele só não é tão impactante, tão elementar como outras partes da obra. Pode ser inferior, mas não é ruim. Na verdade, eu sou suspeito porque minha absorção foi diferente. Eu li a nível de volume o arco final. Então, pra mim, eu digeri muito rapidamente. Eu aceitei muito rapidamente aquele final contra o Demon King. Eu tô falando aqui do final da luta contra o Demon King. O que vem depois do Demon King, meus queridos, aquilo ali é epílogo. Aquilo ali é um pós-final. Aquilo ali não é pra você levar como o coração da finalização, da lapidação da obra. Aquilo ali é um epílogo previsto aqui no canal. Queríamos ter algo assim pra gatilhar a continuação de Nanatsu no Taizai. E foi exatamente o Cat na jogada, o Arthur como rei do caos. Tudo isso não foi para fechar a obra, ela já estava fechada. Isso foi para começar a nova. E há uma diferença, é o epílogo. Você tá julgando isso como final. Não, não. É os créditos subindo e fica na cena pós-crédito para você, nossa, vai vir o 2. É para isso que serviu a luta contra o Cat. Mas vamos ao Demon King. O Demon King foi finalizado de uma maneira muito proveitosa. Cada um dos pecados conseguiu esboçar bem o seu individual, o seu querer. O sacrifício do Escanor foi lindo. O golpe final de todos lapidando seus poderes para os sete participarem da cólera que ceifa a vida do Rei Demônio. Foi lindo. E eu consumi isso de mangá. Pode ser diferente da absorção de vocês, por quê? Uma coisa é você ler semanal, luta final, e isso não é característica do Nanatsu. A luta final, geralmente, ela tende a ser o que o povo chama arrastada, mas é um shonen de batalha, é um mangá de luta. Então a luta final vai ser uma luta grande. Rei Demônio, Nio em Toriko, é uma luta gigante. Em Naruto, a guerra, a la Kaguya, a la Madara, eu não vou nem falar. Esses últimos inimigos são de características ter luta longa sim. E uma luta longa é mais cansativa se você está acompanhando semanalmente. E mais como estava escasso de ler por scans. Eu não, eu li tudo de uma vez, eu gostei, achei bacana. Achei extremamente aceitável. Articulou os personagens, deu cabimento, deu fechamento, deu substância. É como se todos levantassem a mão e dissessem, ó, eu tô aqui, diferente de obras que esquecem de personagens e não ligam pra eles na sua finalização. Então, não. Nanatsu não ficou ruim depois do Demon K. Primeiro que aquele é epílogo, e outra, você pode dizer que não foi tão bom como os arcos anteriores, mas ruim, não. Eu não tenho esse sentimento. Eren Jaeger. Qual você acha que vai ser o papel dos 4 arcanjos e sobre a deidade suprema? Ela irá ajudar Tristan? Estará ao lado dos vilões? Qual será não só o papel dos anjos, mas também da deidade suprema? É como eu respondi ainda agora uma das perguntas. O autor quer fazer uma história fechada da deidade suprema. Ou essa obra fechada servirá para mostrar elementos e aspectos que ele vai trabalhar da deidade na obra, ou será apenas para ele poder trabalhar o que ele quer da deidade e a obra nova não terá relação alguma com ela? Eren Jaeger, olha aí, de novo, mesma pergunta, vamos fechar com ela, né? Você acha que dentro do clã das deusas existe um grupo ou um ser mais forte do que os 4 arcanjos? Aqueles perto da deusa suprema? Sim, é bem provável sim. Por quê? No capítulo 206, eu já falei aqui no canal, existe um portão, e esse portão tem a imagem de 4 arcanjos, e embaixo, no mesmo portão compondo, tem 2 dragões. Entenda, o Nakaba é muito detalhista, ele não dá ponto sem nó. Podem criticar Nanatsu, podem achar alguns furos de roteiro aí, que a galera confia que é, mas o Nakaba ele faz as coisas bem interligadas, bem costuradinhas. Não é à toa que já tinha imagens plásticas, referências visuais, que o Estarossa era na verdade do clã da deusa e não do clã demônio, como os Eldris e Meliodas. Então nesse portão ele fez o trabalho de desenhar um exército de deusas,
4 arcanjos destacados enfrincando espadas em 2 dragões. Se tudo do portão tem um papel, falta nos dizer o desses 2 dragões. Pra mim, esses 2 dragões foram algum inimigo das deusas. Pela espada entrando na cabeça, eles devem ter sido rendidos. E quem sabe hoje possam ser utilizados pela Suprema Deidade. Talvez esses 2 dragões tenham um poder avassalador que supere os 4 arcanjos a nível individual. Assim como o demônio primordial, que se dividiu em 2 entidades, talvez tenhamos sim uma entidade ou algo que represente esses 2 dragões. Galera, esse foi o Zona Responde de Nanatsu no Taizai. Mandem perguntas aí, deixa o like para me dar aquela moral explosiva, compartilha esse vídeo e se inscreve se ainda não é inscrito, beleza? Um abraço a todos vocês, pessoal, e valeu!